Existe algo que nós temos que ter aqui, uma aproximação muito clara, muito direta. É a questão das ações. Nossas ações, elas são ações centradas na pessoa que nós acreditamos ser, com a qual nós nos confundimos. Para nós é muito normal, é muito natural. Eu tenho dito que é comum esse modelo de ação para todos nós, esta ação centrada no eu, centrada no ego. O ponto é que os pensamentos, eles geram sentimentos, que geram ações. Nossas ações têm por princípio o modelo do pensamento. Esse padrão de ação é a ação centrada no autointeresse, no movimento egotista de ser alguém que nós trazemos, que nós temos. Então, reparem, o nosso modelo de pensar é aquele que produz a ação. Essa ação impulsionada pela motivação do eu, pelo interesse do eu, pela intenção do eu, pela vontade desse eu, desse mim, dessa pessoa. Quando olhamos para o mundo, percebemos a desordem, a confusão, tudo isso que temos produzido no mundo em razão desse modelo de pensar, produzindo ações. Nós temos que descobrir na vida a verdade sobre nós mesmos. Aquilo que apresentamos ser, que demonstramos ser, que firmamos dentro dessa experiência assim chamada humana. Tomar ciência disso é poder de verdade ir além desta condição, deste centramento do eu, deste egocentramento. O ponto é que esse modelo de ação não é livre. Não há inteligência presente no ser humano. Quando ele se move na vida a partir deste centro, deste egocentramento. Assim são nossas ações. Nós precisamos compreender todo esse processo de funcionamento que temos. Isso está determinando a qualidade de vida que estamos levando. Isso está determinando o quanto não somos felizes e não traduzimos em nossas relações a beleza daquilo que está além do ego. Porque desconhecemos. Então, o que estamos fazendo é colocando dentro de nossas relações aquilo que somos nesse modelo de ser alguém. Enquanto que há uma realidade presente que nós desconhecemos. Por isso nós temos enfatizado aqui para vocês a importância do autoconhecimento. As pessoas querem descobrir como começar o autoconhecimento. Então elas perguntam como começar o autoconhecimento? Porque precisamos, antes de tudo, compreender a importância disso. É necessário que nos aproximemos e olhemos de uma forma muito direta, muito simples, sincera e honesta para esta condição em que nós nos encontramos,
para de fato podermos compreender a importância de investigar essa questão, o valor de verdade do autoconhecimento. O nosso modelo de pensamento é carregado de contradições. Então, um elemento muito forte presente nesse mim, nesse eu, nesse ego, são essas contradições. Talvez você tenha um interesse bem superficial nessa ideia, porque fica só a nível de ideia essa questão de como começar essa revelação do autoconhecimento. Enquanto você não compreender diretamente as implicações desta condição psicológica, nesta ilusão de ser alguém na vida, na experiência. Por isso nós temos que olhar para todo esse processo que se passa dentro de cada um de nós. É importante tomarmos ciência do que ocorre conosco dentro de nossas relações. Então ficará muito claro que há nesta relação conflito. Nós somos criaturas agressivas, violentas, ciumentas, possessivas, apegadas, presas ao modelo do medo, com padrões psicológicos internos dos quais nem mesmo temos ciência. Aqueles que convivem conosco percebem o quanto somos arrogantes, prepotentes, o quanto somos indelicados, cruéis, muitas vezes. Não temos a menor ciência disso. Por não termos ciência, nós não temos o menor interesse de uma aproximação verdadeira desta compreensão de como nós funcionamos. Assim levamos uma vida egoísta, centrada no ego, centrada nesse elemento que se vê separado da vida, separado do outro, separado de Deus, que vive nesse modelo de uma imagem sobre si mesmo, de arrogância, de prepotência, de vaidade. Então há esse medo, há essa ilusão. Nós podemos mascarar isso temporariamente com alguns momentos onde parecemos agradecidos, cúmplices do carinho que recebemos, da apreciação que recebemos, do cuidado que o outro tem conosco. Podemos, aparentemente, nesta autoimagem, que é a imagem que temos de nós mesmos, em alguns instantes, em alguns momentos particulares, parecer ou demonstrar ser cordiais, amorosos, pacientes. Mas isso tudo faz parte de uma autoimagem. Não há esta presença da verdade do amor, não sabemos o que é isso em nossas relações, porque estamos tendo uma vida centrada nesse movimento de ação que se baseia no pensamento. Será possível uma vida nova? Será que, de fato, ela é real, possível para cada um de nós aqui, nesse instante? Eu me refiro a uma vida livre deste autocentramento,
Quando você se liga a alguém, se liga com base em um desejo, na intenção de obter algo, de conseguir algo, ou porque ela tem algo para lhe dar, ou porque ela pode lhe ajudar. Então, há sempre esse movimento interno nesta ação que parte do pensamento em nós, que parte desse movimento que vem do passado, presente em nós, que é essa memória dessa identidade, como o pensamento tem construído dentro de cada um de nós, tem formado dentro de cada um de nós. Nesta autoimagem, nossa ligação com ele ou com ela é com base no autointeresse, é com base em uma escolha baseada no desejo de obter algo, ou a partir dele ou dela se livrar de algo. Então, sempre o autointeresse está presente em nossas ações, porque o eu, o ego, está presente. Se voltar para a verdade daquilo que é você, significa tomar ciência desse movimento. Então, a partir de então, surge um real e profundo interesse de compreender todo esse processo de egocentramento. Compreender como você funciona. Significa ter uma aproximação do pensamento, do sentimento, da emoção, do modo de perceber, de sentir, de viver a experiência, sem se colocar como o centro dela, como a figura ilustre, importante, carregada desse especialismo, dessa ilusão de ser alguém muito importante. Uma aproximação da verdade do seu ser é o fim para o ego, é o fim para o eu. E, portanto, é o fim para esse padrão onde esta autoimagem, centrada nela mesma, só pensa nela própria. E em razão disso está agindo. Nós estamos trabalhando isso aqui com você, nesse canal, lhe mostrando que uma vida livre do ego é a real vida em felicidade. Porque não é a vida mais de uma pessoa, é a vida divina. É a vida deste ser, desta realidade que trazemos. Uma realidade que aparentemente nasceu. A realidade que é você está além dessa ideia, desse corpo presente, com toda essa história que você conhece de si mesma, de si mesmo. Aquilo que é você em seu ser não nasce. Não tem continuidade nesta vida. O que chamamos de vida é um grande sonho acontecendo. Tem início nesse assim chamado nascimento. Então, esse movimento de sonho, de vida, onde alguém nasceu, está vivendo e irá morrer. A realidade do seu ser está além disso. Aqui um trabalho direto nesta ciência de Deus consiste em se despir deste ego. Você em seu ser é amor, é felicidade, liberdade, inteligência, compaixão. Há uma profunda sabedoria presente aí.
uma generosa habilidade de lidar com pessoas, com situações, com acontecimentos, sem este centro que é o eu, o ego. Então, uma vida em completude, em felicidade, é uma vida livre desse padrão de comportamento, de ações centradas no pensamento. É isso que nós estamos vendo aqui com você. Por isso nós precisamos descobrir como se aproximar do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é a habilidade de tomar ciência desse movimento, perceber claramente suas reações na relação com ele, com ela, com a vida, com você mesmo, aqui e agora. Tomar ciência dessas reações é se livrar desse elemento em você, que se vê como a base das experiências, que se vê como o centro do seu próprio mundo. Esse elemento que é o pensador. Quando você tem essa sensação de que está pensando, esta sensação nasce desse fundo, desse condicionamento, desse padrão de sentir deste pensador, que é o eu, o ego. Uma vez livre desse pensador, deste centro, deste eu, deste ego, a vida está acontecendo sem mais esse movimento de egocentramento. Então, atender a esse momento presente é atender a partir de uma ação livre da premeditação do pensador. Aquilo que nós temos conhecido e conhecemos por ações são ações que são premeditadas por esse elemento em nós, que vem do passado, que está sempre se movendo na vida a partir deste autointeresse, nesse modelo egocêntrico de ação, está produzindo confusão, produzindo sofrimento. Então, o que é o despertar do seu natural estado de ser? O seu natural estado real de vida é a vida divina, é a vida de Deus. Não é a vida do eu, do ego, desta pessoa. Agora, aqui mesmo, nesse momento, nós temos a vida acontecendo. Mas a partir do pensador, desse centro que é o eu, nossa relação com a vida acontecendo é a relação particular de um centro que se vê separado dela. Isso explica todo o sofrimento presente no ser humano. E se você sofre como pessoa, porque como pessoa você vive nesse centro isolacionista, separatista, egocêntrico, você produz também sofrimento para o mundo à sua volta. Será possível um contato com a família, com todos à sua volta, com o mundo à sua volta, sem que esse elemento egocêntrico, pessoal, isolacionista, autointeresseiro esteja presente? Será possível uma vida livre desse padrão? É isso que estamos tratando aqui com você. Então, como se aproximar do autoconhecimento? Então, o autoconhecimento
Como ele se processa? Como começar? Observando. Observando a si mesmo, tomando ciência daquilo que se passa aqui com você. Um pensamento surge, um sentimento surge, uma emoção surge, uma sensação aparece. Quando você está num contato com o instante, com o momento presente, você está num direto contato com o que acontece. Observe. Tome ciência daquilo que você representa nesse instante. Apenas observe. Veja, não faça nada, apenas observe. Há um grande poder presente no puro observar, sem qualquer ato, sem qualquer movimento, sem qualquer ação. Veja, estamos dizendo para você que a ação acontece, mas não nasce mais desse movimento do pensamento, quando o ego não está. E anulamos a presença do ego quando colocamos a atenção para esse instante, para as nossas reações. Veja, nós passamos uma vida inteira e há milênios o ser humano vem nesse movimento na vida, que é o movimento da ação, impulsionada, motivada, carregada dessa intenção que vem do pensamento, norteada por um sentimento, por uma emoção, por uma sensação, por um modo específico de perceber. Repare, isso ocorre em razão deste observador, deste pensador, deste elemento que vem do passado, que é o experimentador. Assim, esse é o padrão de comportamento. E nós estamos rompendo com isso quando trazemos atenção para esse momento. Assim, há um esvaziamento desta condição psicológica, porque esse elemento que sustenta essa condição está sendo anulado. Então, o que é a verdade da meditação? A verdade da meditação é a anulação do elemento que vem do passado, que é o pensador, que é o observador, que é o experimentador, que é esse que aparece como sendo o sensor, aquele que toma decisões, aquele que resolve. Estamos anulando esta condição. Isso é anulado por esta atenção sobre esse movimento. Então, anulamos o passado. E dessa forma, nós anulamos a continuidade do eu, nesse modelo de ação, onde ele sempre se perpetua nesse padrão de comportamento, onde suas ações, como elas nascem do passado, estão dando continuidade a tudo o que ele representa. Egocentrismo, egoísmo, desejo, medo, sofrimento. Então, desta forma, anulamos o tempo. Ficamos com esse instante. Esse instante revela algo fora do conhecido. Então, nós temos a verdade do poder do agora. Quando há esse instante sem o tempo psicológico
que é esse movimento que vem do passado e se expressa nesse instante, buscando uma continuidade no futuro. Veja, esse é o movimento que teve origem, tem origem no pensamento e, portanto, no passado, se mantendo no futuro. Não separamos o movimento do futuro do passado. O movimento desse assim chamado futuro, que nasce do pensamento, é apenas a continuidade desse tempo, que é pensamento. Reparem, esse é o movimento do eu, do ego. Nós estamos a todo momento no ego reafirmando, a partir desse momento, o futuro com base no passado. Então estamos dando continuidade ao tempo, a esse tempo psicológico. Esta é a ação egocêntrica, é a ação do eu. Se isso é visto quando colocamos atenção sobre esse momento, essa atenção é a chave para esta visão real do autoconhecimento. Com isso, nós anulamos o elemento que é o eu, o ego, desse instante. Então, o contato da verdade da meditação é a anulação daquele que medita, daquele que age, daquele que faz, daquele que pensa, daquele que sente, daquele que reage. Então temos, nesse momento, a revelação do que é o agora. Aqui eu me refiro a esse momento. Nós temos falado isso, não esse momento presente, estamos falando desse momento. Fora dessa noção de passado, presente e futuro. Então nós temos a ciência de viver a verdade do agora. Esse é um assunto que nós tratamos aqui com você, nesse canal. Porque a realização de ser é aquilo que está presente agora, quando não há mais o tempo. Quando não existe mais esse movimento do eu. Então há uma resposta direta à vida como ela acontece, sem o passado. Então estamos diante do poder do agora. Esse agora não se refere a esse momento presente, eu vou repetir mais uma vez, mas a verdade daquilo que está além do tempo, além do conhecido, além do pensamento, além desta ação que nasce do pensamento. Então estamos diante de algo novo, inusitado. É a presença da realidade do seu ser nesse instante. Então, para aprofundarmos isso, nós temos aqui encontros online que ocorrem nos finais de semana. Então, sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso. Se o que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, lhe toca em algum nível, fica aqui esse convite. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros que ocorrem nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Nós temos também outro canal chamado Marcos Gualberto. Depois você dá uma olhadinha também lá em nosso outro canal. Tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para você conhecer também o nosso outro canal. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? Se eu perguntar a você quem é então que se levanta pela manhã,
ganha dinheiro e paga as contas, a sua resposta será clara: eu. Mas aonde está esse eu? A ilusão de estar localizado dentro do corpo, precisamente dentro da cabeça,